aí? Olá, hoje eu vim conversar com você sobre raiz. Você sabe a importância da raiz para o povo? O que significa raiz? Raiz no sentido de cultura, no sentido de herança ancestrálica, daquilo que recebemos dos nossos antepassados, que é passado por tradição, que é passado dentro das nossas linhagens, das antigas linhagens que recebemos. A questão é que o desconhecimento dessa raiz, o desconhecimento da sua cultura, torna o povo extremamente vulnerável, no sentido que se você não conhece de onde veio, você não pode saber para onde vai. Durante a história, nós vimos vários exemplos de situações em que sociedades dominavam as outras, ou que grupos dominavam os outros. Os grandes impérios antigos, como a Babilônia, a Medo-Pérsia e Grécia, dominavam os outros povos vizinhos, dominavam os outros povos e estavam em constante conflito. Uma das formas de dominar esses povos consistia em arrancá-los da sua terra, retirá-los de onde eles moravam, chamado de processo de deportação. Levava-os em cativeiro até o seu país de origem, e ali eles eram escravizados, porque eles entendiam que um povo que era retirado da sua terra, ele perdia a sua orientação, ele perdia a orientação do seu ser, quem eles eram, quem era a sua cultura, e por isso seriam mais fáceis de ser subjugados ou dominados. Esse processo de dominação ou de conquistas desses grandes impérios que eu citei, durou durante muito tempo, pelo menos 4 séculos, até que o Império Romano, ao despontar aí na era cristã, ele mudou essa tática e passou a usar a tática de não mais retirar os povos da terra de origem, não mais capturá-los, fazer o degredo e colocá-los em cativeiro numa terra ou num país estrangeiro, mas dominá-los aonde eles estavam, através de 2 pontos importantes, através dos tributos, que geralmente eram feitos em grãos, e através da ideia de acordos entre o Império Romano e os chefes locais. Esses acordos que eram feitos com o Império Romano e os chefes locais faziam com que a sua população fosse subjugada pelos ditames romanos. O fato é que, ao final do Império Romano, nós temos agora uma outra forma de dominação. E a dominação não foi mais também apenas taxar de impostos, apenas fazer acordo com as elites locais. Era preciso se mostrar ou se parecer melhor que o povo que se dominava. Essa dominação se deu através da cultura. E vemos realmente, novamente, o problema da raiz agora, porque nesse momento, esses grandes impérios, pelo menos do século XIX, do imperialismo, vão desenvolver algumas ideias e teorias que vão tentar mostrar que os impérios europeus industrializados eram superiores hierarquicamente àqueles que eram dominados. Esse processo de dominação, então, passou a não ser mais nem a deportação, nem o cativeiro, nem muito menos a questão da recolha dos impostos, mas a questão cultural, a questão de dominar pela mente. E a herança, conhecer o seu passado, conhecer a sua herança, ela é fundamental porque faz com que esse povo tenha uma noção de quem ele é, tenha uma noção de si mesmo, tenha a noção da importância que ele tem, do seu papel e no grupo que ele está. E é por isso que hoje eu estou aqui no cemitério dos Pretos Novos, porque durante o século XIX foi o local onde chegaram milhares de escravizados vindos ali de África, de forma forçada, compulsória. Muitos deles morreram. Só para você ter uma ideia, cerca de 10 milhões saíram de África, traficados ali por essas grandes nações imperialistas que agora estavam se dando ao tráfico. Desses 10 milhões que vieram para as Américas, e desses 10 milhões que vieram para a América, 6 milhões vieram para o Brasil. Aqui o Rio de Janeiro era a corte do Império. Por aqui passaram milhares de escravizados. Desses milhares de escravizados, muitos morreram, faleceram e foram sepultados aqui. E só para você ter ideia, esse aqui, onde eu estou, é o local onde eles eram deixados à flor da terra. Seus corpos eram deixados aqui em estado de putrefação e eram queimados no final de semana. Depois de muito tempo, eles eram separados e desarticulados. O odor era tanto que as autoridades se moveram para tentar fechar o cemitério. Ele só vai terminar em 1830 por conta do acordo entre Brasil e Inglaterra, que proibia o tráfico negreiro.
Brasil achava que poderia tentar impedir isso, mas não tinha nenhuma vontade política de fazer. E os ingleses achavam que os brasileiros cumpririam o acordo. O resultado é que em 1831 você tem a lei que proíbe o tráfico negreiro, mas de fato ele continua até 1850. E nesse período de 1831 a 1850 traficou mais escravos do que todo o período anterior. Mas o que nos importa aqui hoje é que até 1831 esses escravizados vinham para cá, eram jogados aqui, eram lançados aqui. Por isso eu digo que esse local seria o marco zero para entender a história do Brasil. Uma história de dominação, uma história de crueldade, uma história de ganância, uma história de falta de respeito. O problema não é necessariamente o que aconteceu, o problema é o que nós fazemos com esses fatos, como nós interpretamos isso, como nós lidamos com o nosso passado, como nós resolvemos os nossos problemas cotidianos. Porque um povo que não conhece a sua história, ele não sabe exatamente quem ele é ou a sua função. A história é fundamental porque é ela que pode nos mostrar de onde nós viemos. Você não chegou aí por acaso, ou chegou do nada, nem eu estou aqui do nada. Nós estamos na Terra porque pessoas viveram antes de nós. E nós carregamos essa herança no nosso corpo, na nossa pele, nas nossas digitais, nas nossas íris, no nosso modo de falar. E nesse caso, cultura é muito mais do que o samba, porque quando se pensa às vezes em africano ou em pretos, as pessoas lembram de samba, as pessoas lembram de música, de ritmo, de comida, de festa, mas cultura vai muito mais além do que isso. Cultura está no nosso sangue, cultura está no modo de ser, no modo de falar, no modo de agir e de se posicionar no mundo. Portanto, esse local é o local da nossa raiz. Curioso, tá? Que apesar de ser um local tão importante, ele está em péssimas condições. Não porque as pessoas que trabalham aqui, como eu, como a dona Mercedes, não tenham se empenhado, mas porque falta muito empenho da sociedade, falta muito empenho da nossa classe política. Parece que eles não querem que você saiba da sua herança. Parece que eles não querem que você saiba de onde você veio. Parece que eles não querem saber das suas tradições, dos seus costumes, aquilo que é importante, aquilo que te identifica como ser no mundo, no universo. Por isso, a raiz ela é tão importante. As coisas mudam, mas as raízes permanecem. As árvores podem ser arrancadas, mas dificilmente você arranca uma raiz. Assim são as nossas tradições, assim são as nossas heranças, são elas que nos definem enquanto pessoa. A cultura africana é riquíssima, é de onde nós viemos, é de onde nós bebemos, é o que nos alimenta, é o que também nós precisamos pensar para o que nós queremos ser, aonde nós queremos chegar. O Brasil precisa pensar muito sobre isso, nós precisamos pensar muito sobre isso, precisamos pensar muito sobre as nossas raízes. E falar em raiz é ligar antepassado. Antepassado não tem nada a ver com religião. Antepassado é uma questão cultural fundamental para a organização do ser enquanto pessoa. Todas as religiões precisam ou cultuam ou entendem a importância dos antepassados. Mesmo na cultura judaica, os antepassados são fundamentais. Quando Deus se apresenta aos seus patriarcas, ele vai citar o nome deles. Eu sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac, sou Deus de Jacó. Ele cita o nome dos patriarcas. Ele cita o nome dos patriarcas para mostrar como a aliança é feita com aquelas pessoas que viveram em tempos imemoriais. E essas alianças estão de pé. Que nós possamos tomar posse da nossa aliança, que o povo brasileiro possa valorizar a sua cultura, a sua história. E valorizar a sua cultura e sua história passa por compreender o cemitério dos pretos mortos, onde milhares de pessoas foram jogadas sem nenhum tipo de respeito, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de paramento religioso, de religião que seja, para que a gente possa entender e perceber para onde nós queremos ir. Pensa nisso.